Caros senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Minas. Tava com saudade, cara. Um orgulho tão grande. Ai, meu nome é Baessa. Eu tenho que dizer meu nome também? Isso. O Cinzento, diretamente... Ah, beleza. Não, beleza. É bom. Vocês não avisaram que era cosplay. Então, sou o Padre Cássio, sou apaixonado por Tolkien, professor de literatura, e é isso. Vamos hoje falar sobre Tolkien. Obrigado demais pelo convite, com grande alegria, aqui no Tumba do Balim. Que é isso? Olha lá, nosso prazer te receber. Nós só temos... Eu já repeti, eu vou repetir isso no ouvido de vocês pra sempre. Nós só temos bons convidados aqui nesse programa, cara. O resto que lute. Outro patamar. Tirando um que a gente não vai falar. Aí fica isso aí. Medo. Não, aí estimula a galera a ouvir agora com raiva, esperando. Estamos aqui para espalhar o espírito positivo de Natal, neste especial de Natal, onde falaremos sobre Ho, 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 Tolkien e o Natal. Quem diria, né? Eu já começo dizendo que eu quero registrar meu protesto no Tumba do Balim sobre o último especial. Sinceramente, eu acho que vocês caíram demais falando de Harry Potter, entendeu? Mas tudo bem, assim. Não vem não. Não, gente. Não vem não. Quando vocês me convidaram, eu revi sinceramente a minha participação. Entendeu? Porque eu falei, eu não falo de Harry Potter. Você está louco. Mas beberam, beberam, gente. Olha. Rádio Tolkien. A gente tem que abraçar todas as culturas. Inclusive as... Inclusive, elas gostam de ganhar muito dinheiro. Mas tá, desculpa aí, viu, galera? Assim, só registrei. Registrado. Registrado e ignorado. Aproveitando que estamos com o padre aqui, hoje é o único dia que a gente tem propriedade de falar. Vamos aos avisos da paróquia. Então, meus maravilhosos, para os nossos queridíssimos recadinhos da paróquia. E dessa vez vamos começar com a leitura de e-mails. Exatamente, porque o fim do ano está aí e a gente não tem mais recado, só que a gente quer férias. Então tem férias pra gente. Isso é um recado, ó. Daqui a um tempo vai ter férias. As férias estão vindo. A gente ainda tem mais uma surpresinha pra vocês, que deve vir no começo do ano, e então nós vamos entrar no nosso recesso. Mas se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, você pode mandar pra gente pelo Instagram, a gente vai estar respondendo vocês. Uhul. Isso. Relevem a minha qualidade bosta de áudio, porque nem tudo são flores. E vamos lá então começar pelo e-mail da Bárbara Elisa da Silva. Isso. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. Ela diz bom dia ou boa tarde, ou seja lá quando vocês virem esta mensagem. Muito bem, exatamente, aqui é bom dia mesmo. Não é boa tarde, eu tô burro. Eu sou a Bárbara, nascida gaúcha e agora em Santa Catarina. Mano, estou ouvindo o podcast de vocês há 5 semanas por indicação do Insta. Olha lá, gente, tá vendo? Também tem gente aparecendo direto do Instagram, isso é muito bom. Exato. E, meu Deus, é muito bom. Sinceramente, nunca parem de produzir conteúdo sobre Senhor dos Anéis. Estou viciada. Obrigado. Que coisa fofa. Ela diz que é uma pessoa à parte, ama as obras do Tolkien, está no final do Silmarillion, mas não tem gente próxima que goste de Senhor dos Anéis ou de falar sobre, mas que ouvindo o podcast eu pude rir e me sentir inserida dentro deste mundo tão amplo. Olha, muito obrigado, gente. É para isso que a gente produz o nosso conteúdo. Uhum. Não, e digo mais, Bárbara, você não está sozinho na sua solidão, porque assim como você, muitas pessoas têm essa questão também de ler pra caramba, de gostar pra cacete, mas não consegue conversar com alguém, né? Não tem alguma coisa organizada. Então nós estamos aqui para suprir as suas necessidades de ouvir esdrúxulices de Senhor dos Anéis. Uhul. Ela ainda elogia nossas dramatizações e diz que se arrepia sempre que tem uma dramatização Gandalf versus Balrog. Isso. Que por sinal é muito boa mesmo. Gente, parabéns, Torresmo. Essa aí é a que eu mais gosto, eu acho, cara. É porque você consegue visualizar o anime passando na sua cabeça.
Ela continua aqui. Boa sorte para vocês e espero que essa missiva os encontre bem. Namária. Olha, formal ainda, mas que coisa. Formalíssimo. Que e-mail de classe. Vamos então para uns recadinhos do Instagram. Sim, vocês podem mandar mensagem pelo Instagram, amigos. Mandem! Temos 2 recados do Instagram, começando aqui com a Maria Fernanda. Ela mandou pra gente. Oi, meninos. Oi. Só vim aqui manifestar o carinho que eu tenho por este podcast, porque vocês fazem um trabalho incrível ao incentivar a leitura, especificamente de Tolkien, e possibilitar conversas e troca de ideias. Às vezes, algumas leituras podem se mostrar difíceis e desmotivadoras quando não se tem com quem conversar sobre elas. Acredito que compartilhar essas experiências literárias tornam essas leituras mais vivas e empolgantes, e é justamente o que vocês fazem no podcast. Enfim, sou grata pelo Tumba existir e continuem fazendo este trabalho incrível. Muito obrigado. Olha, a gente já tem dados o suficiente para dizer que a gente tá fazendo alguma coisa boa na internet, né, cara? Pois é, tá vendo? É bom quando vocês dão esses feedbacks, porque a gente sabe que a gente tá no caminho certo, e é isso que a gente quer. A nossa alegria é produzir reflexões sociais foda para vocês que estão vendo aí na sua casa e alegrar as louças e os almoços e os lanches e os segundos de jejum de vocês. E aqui agora o último recadinho é da Amanda Morástico, e ela diz o seguinte: olá, Baessa, Pedro e Torres. Olá, o Baessa não está conosco hoje, inclusive, gente, esquecemos de comentar. Ele não está porque ele machucou o joelho. É, mas ele volta. E aí volta ele... daqui a alguns minutinhos, quando acabar a leitura de e-mails. Exatamente, ele perde a voz toda vez que ele machuca o joelho. Olá, Baessa, Pedro e Torres, como estão? Passando apenas para parabenizar o maravilhoso podcast e sua equipe, obrigado. Escuto há um tempo, mas ainda não tinha me manifestado. Já repeti os episódios e, como já disse Armando, não importa a ordem, fica cada vez melhor. Agradeço a companhia e a animação para o segundo desjejum. Sucesso! Muito obrigado, Amanda! Olha aí, respaldo com Armando. É isso aí, falando do Armando, aquele traíra da turminha do Thorin. Pois é. Ó, e assim, tem esses recados, mas tem outros menores, né? Por exemplo, o Wellington, ele mandou pra gente aqui: melhor descoberta dos últimos meses. Ontem devorei os episódios do Hobbit e devo começar hoje o Senhor dos Anéis. Isso aí, né? Quando ele mandou a mensagem: parabéns pelo projeto incrível. Então, velho, a galera tá interagindo muito, tem essas e outras mensagens. Eu só posso agradecer porque foi um ano maravilhoso, cara. E a gente tá formando uma comunidade e estamos trocando ideia, estamos crescendo juntos, né? Nessa história maravilhosa. Então, obrigado. É isso aí, obrigado a cada um de vocês. E vamos então para o episódio de hoje. Vamos! Ho, ho, ho! Casa do penhasco, topo do mundo, próximo ao mastro do Polo Norte. Segunda-feira, 20 de dezembro de 1926. Meus queridos meninos, estou mais trêmulo do que o normal este ano. A culpa é do urso polar do norte. Foi o maior estrondo do mundo e os fogos de artifícios mais monstruosos que já existiram. Eles deixaram o mastro do Polo Norte preto e embaralharam todas as estrelas. Quebraram a lua em 4 e o homem que estava nela caiu no meu quintal. Ele comeu um monte dos meus chocolates de Natal antes de dizer que se sentia melhor e subir de novo para consertá-la e arrumar as estrelas. Então descobri que as renas escaparam. Elas estavam correndo para tudo quanto é canto, rompendo rédeas e as cordas e jogando presentes pelo ar. Elas estavam todas prontinhas para começar, vocês imaginam? Sim, aconteceu tudo isto nesta manhã. Era um trenó inteiro de chocolates que eu sempre envio cedo para a Inglaterra. Espero que os de vocês não estejam muito desesperançados. Mas o urso polar não é um tonto
E ele não está nem um pouco arrependido. Eu não. É claro que ele fez isso. Vocês lembram que eu tive de me mudar no ano passado por causa dele? O dispositivo para ligar os fogos de artifício Aura Boreal ainda está no porão da minha casa antiga. O urso polar do norte sabia que ele não devia nunca mais tocar nele. Eu deixo funcionando apenas em dias especiais como o Natal. Ele disse que pensava que o dispositivo tinha sido desconectado desde que nos mudamos. De todo modo, ele estava bisbilhotando os destroços nesta manhã, logo depois do café. Ele esconde as coisas para comer ali. E ligou todas as luzes da norte para 2 anos de uma só vez. Vocês nunca ouviram coisa parecida? Tentei fazer um desenho disso, mas estou muito trêmulo para fazê-lo de forma apropriada. E não tem como pintar luz crepitante, tem? Acho que o urso polar ainda estragou o desenho. É claro que ele não consegue desenhar com aquelas patas grandes e gordas. Grosso? Consigo sim. E escrevo sem tremer. Colocando por conta própria. Eu perseguindo as renas e ele dando risada. Ele deu risada de verdade. Eu também ri quando vi, tentando desenhar as renas e tingindo suas belas patas brancas. Papai Noel teve de sair às pressas e me deixou para terminar. Ele está velho e se preocupa quando acontecem coisas engraçadas. Vocês também teriam dado risada. Acho que ri com razão. Foram fogos de artifício lindos. Este ano as renas vão correr a toda para a Inglaterra. Ainda estão assustadas. Preciso ir para ajudar a fazer os pacotes. Não sei o que o Papai Noel faria sem mim. Ele sempre esquece que faço um monte de pacotes para ele. Este ano o Homem de Neve está endereçando nossos envelopes. Ele é o jardineiro do Papai Noel. Mas aqui não cresce muita coisa. A não ser calamitas nevadas e gelidiáceas. Ele sempre escreve em branco, só com o dedo. Um Feliz Natal para vocês, do Urso Polar do Norte. E com amor do Papai Noel para todos vocês. Vamos então aqui seguindo para o especial depois dessa dramatização maravilhosa e vamos falar um pouco, vamos começar falando um pouco da origem histórica desse rolê, que é um rolê muito importante, né? Meio que todo mundo passa por ele. Qual que é o rolê? É cartas com o urso gritando do seu lado? O rolê é o Natal em si. Se o seu Natal envolve cartas caindo, ursos e gente gritando, o seu Natal tá no rumo certo. Eu posso te dizer Como isso. que eu queria. É isso, vamos começar então falando das origens, né? Porque apesar assim de ser uma coisa tão popular, não é todo mundo que entra a fundo nessa história e que compreende, por exemplo, de onde vem, né? Às vezes a gente tá no automático e aí a gente só celebra, só importa com os presentes, a gente não para refletir no que a gente tá fazendo. Então, eu pode falar. Posso fazer uma pergunta? Manda a pergunta. Vamos ver se vocês são inteligentes. Não respondam, melhor não responder. É melhor não. Vamos Quero lá. me entregar não. Mês de dezembro, tempo de reconciliação, as casas se enfeitam com árvores e luzes, pessoas atônitas com listas de compras e presentes, banquetes, comidas especiais, crianças se recreando com bonecos que acabaram de ganhar. Mais um ano se foi. Agora a pergunta: nós estamos tratando da época de... Carnaval. Não é não? Só pode ser o Natal, não? Pois então, essas são as festas de Saturno. Então vamos imaginar que lá por 200 a.C., assim se comemorava as festas de Saturno. E já no ano 0, no nascimento de Cristo, se comemoravam assim as festas de Saturno em todo o Império Romano. Se comemorava junto com isso o aniversário do Imperador. E isso é uma coisa muito interessante. Porque O grande homem da época, né?
Exatamente. E isso deu uma treta que vocês não imaginam. Por que uma treta? Bom, vamos lá. Então, porque tudo isso parece a nossa festa de Natal, só que não é. Então é a Saturnália, que é chamada assim, né? Então, Que é um bom nome de banda brasileira. com certeza. Nossa, E a concorrente vai ser a Brumália, entendeu? As duas, assim, a Saturnália, Isso. que é a outra festa que Isso. também se comemora nessa mesma época, né? Olha. isso. Pode ser que nem aquelas boy band, girl band, né? Ruge e qualquer outro, Bros. Bros, Isso. Pronto, gente. Em todo caso, estas eram as festas típicas do Império Romano naquela época, por esta época do ano. Mas não só no Império Romano, nos outros... Toda a Europa, a parte de cima, esta época de Natal, de dezembro, na verdade, é as festas que vamos chamar hoje de festivais de inverno, né? Eram as festas do inverno, a chegada, o equinócio do sol. Então, para isso se faziam altas paragolés para comemorar o sol, ou melhor, para fazer que o sol voltasse. Mas a gente vai falar um pouco mais tarde sobre isso. O fato é que nessa era chamada não o dia desta festa, mas era o tempo destas festas. Então, a primeira coisa importante a gente ter claro é todo o inverno chegando, todo o frio chegando, toda a morte chegando, vamos dizer assim, porque o inverno vai trazer a morte. Mas é um tempo que precisava algo de novo. Por quê? Porque para manter. Então, por exemplo, isso da festa do sol. Então, como o sol, as noites ficavam muito curtas, então tinham que fazer ritos para que o sol aparecesse. Então, se encontra na Escandinávia, por exemplo, eles faziam grandes piras, fogueirão mesmo, para poder garantir que o sol voltasse por ciúmes da pira que tinha nascido, entendeu? Eles propunham a pira e diziam, ó, sol, se não aparecer é o seguinte, a gente vai ficar com ele, viu? Então, e aí faziam essas grandes festas de botar fogo em tudo por conta disso. E olha um spoiler, sempre funcionou. Portanto, estavam certos. Baseado em evidências, não é essa a moda? É verdade. É engraçado o quanto essas coisas nos primórdios eram baseadas em sensações mesmo, né? Tipo, eu sinto inveja, então eu preciso causar a mesma coisa no sol para que o sol nasça. Exato. E isso do antropomorfismo, que é justamente isso, de poder botar os nossos sentimentos e pensamentos nas coisas da natureza. E nisso eu me encanto tanto com Tolkien, porque Tolkien sempre fala que os mitos são reais. Os mitos são reais. Então, aquele povo não tinha a menor dúvida de que aquela pira podia salvar a vida deles. Mas não somente a garantir que o sol ficasse com ciúmes e voltasse, mas que o povo se congregasse, a palavra vai ser essa, né? Se congregasse em torno disso. Então, muito importante é a gente entender que os ritos, né, eram reais, são reais, né? Então tem esses elementos de realidade daquele povo que está ali. E Tolkien vai sempre bater nessa tecla, é uma coisa muito importante. Em termos mitológicos, cara, quando você começa a ver rimas da mesma coisa em populações diferentes, eu acho isso tão lindo, cara. Tipo, povos distintos ensinando, né, e tentando compreender o mundo com histórias, né? E aí tudo é uma contagem de histórias. Isso aí é Tolkien, assim, até o osso, né? E a beleza, como o Cássio falou, que é a questão de ser real porque é deles, sabe? É uma coisa palpável, porque é uma história que o povo entende. Então, mesmo não tendo tecnologia, mesmo não lançando o foguete da SpaceX, eles tinham uma sabedoria, né, uma cultura muito forte para explicar o cotidiano deles. Esse conceito de que os mitos eles são reais a partir do ponto que as pessoas realmente acreditam neles, né? É parte do preceito que o Neil Gaiman pegou para escrever Deuses Americanos, que é essencialmente, cara, os deuses eles estão aqui enquanto os humanos acreditam, e o plot do livro é justamente deuses lutando contra o esquecimento. Então,
É um negócio muito doido. Aplicação literal. Aí vocês podem estar pensando, tá, mas o que um padre tá falando isso, né? Exatamente. O que é isso? Infiltrado. É verdade. Por isso que eu troco o meu nome, entendeu? Pra garantir que eu não seja aí... excomungado como herege, entendeu? Faz todo sentido o cosplay. Inclusive, você tinha comentado que essa cultura era romana, certo? Esse ritual. Alguns desses rituais, esse de queimar fogo era escandinavo. De botar fogo pra botar inveja no sol era escandinavo. O Império Romano, ele expandiu de uma forma muito macabra, né? Tipo, ele realmente ficou muito grande. Ele acabou absorvendo muitas culturas e originando muita coisa e tendo que lidar com muita coisa também. E o paganismo era podemos dizer que o paganismo era o pai da fé inicial, né? Era muito importante para os romanos. E com o tempo, uma outra religião começou a surgir ali no meio. O que tu entende como paganismo? Desculpa, só pontuar. É bom. Vamos ver o paganismo como tudo que acredite em mais de um deus. Faz sentido isso? Não, é mais ou menos assim. Quer dizer, eu posso dizer que o paganismo é isso, numa visão católica, uma leitura católica, tá certo, mas não diga para um romano que ele é pagão, entendeu? Ou então leões. Você vai ter um problema, entendeu? Se você disser isso para ele. Caso você tope com o romano. Por quê? Porque eles têm uma fé, entende? Assim, não é que eles têm uma crença. E esta crença, por exemplo, difere da crença dos escandinavos. Por isso que eu acho importante deixar claro, assim, né? Que não é tudo a mesma coisa, né? Existe os cristãos e os outros, né? Sim, é verdade que para nós católicos a revelação se deu em Jesus Cristo como plenitude. Mas isso é um outro capítulo do próximo bloco do programa, entendeu? E mesmo porque eles mesmos tinham denominações. Os escandinavos, a cultura do escandinava era o quê? Era a cultura bárbara, né? Os demônios, né? Os invasores, etc. Então, né? Tem essa questão do outro. É comum que a pessoa, né, demonize tudo que não seja o dela. Em todas as culturas você vê, isso aqui é meu, isso aqui é bom, e todo o resto é muito ruim. E se você pegar a cultura católica, eles fizeram isso. Se você pegar os romanos, eles fizeram isso. Não, mas aí a questão, você está falando uma coisa interessante das culturas, exatamente, de sobreposição cultural, que é um fenômeno histórico do mundo. Desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, uma hegemonia sobrepôs outra. Então não existe, atenção, pay attention, todos registrem isso. Não existe porque o discurso que se usa hoje, porque os colonizadores vieram para a América e blá 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 os índios. Ok, eu gosto muito daquele filme Apocalipto que o Mel Gibson fez, não sei se vocês viram, que mostra justamente o filme. Sempre posso dar spoiler? Pode. De quando ele é? Spoiler é tipo 20 anos pra cima. Eu sempre digo assim que depois que eu fiz letras acabou spoiler pra mim. Entendeu? Perfeito. Porque assim, eu sabia tudo antes, então passou o romantismo, entendeu? Entendi. Passou, até porque eu não conseguia ler a Ilíada em 2 semanas, entendeu? Então, aí é um vacilo. Aí é crime, infelizmente. Mas pode falar. Vamos lá, o Apocalipto vai mostrando todas as batalhas que tinha dentro da América. Uma batalha entre 2 povos na América, de um povo sobrepujando o outro, né? Uhum. E aí quando esse povo, entre aspas, vence a batalha, eles estão na beira da praia e olham, estão chegando as caravelas do Cristóvão Colombo, entendeu? Então, assim, só mostrando essa outra face, assim. Eu não estou aqui diminuindo a barbárie de um povo sobrepujando o outro. Só estou dizendo que é um fenômeno social mundial histórico. Não foram os europeus que fizeram isso na América. A história do mundo é cultura sobre cultura. Agora, tem culturas que conseguem se misturar na cultura onde eles chegam. E os romanos faziam muito disso, de aproveitar da cultura local. Respeitavam muito. Porém, atenção, os romanos eram super bonzinhos, mas também queria garantir que queimassem incenso ao deus deles, que era, no caso, o imperador romano, que era filho de deuses. Então, olha que interessante isso. Eles permitiam os cultos locais, desde que
garantisse, vamos dizer assim, a religião da pátria, que era o imperador, né? Ele era a religião. Então é interessante isso. Interessante o equilíbrio, né? Se eu não me engano, os persas tinham um rolê desse daí também, né? Que é muito mais fácil você acalmar os nervos de uma população que está sendo dominada se você dá espaço para que ela mantenha sua própria cultura e sua própria religião. Sem dúvida dentro nenhuma. dos seus próprios, né? Sem dúvida nenhuma. Territórios. E sem dúvida nenhuma. Os persas eram campeões de fazer coisas assim. Isso. Porque cultura, em termo... A história da humanidade mostra isso. A cultura, uma vez que você subjuga a cultura de outro povo, você é automaticamente visto como inimigo, entendeu? Destruir a cultura alheia e você desvalorizar aquilo que o povo coletivo do pessoal construiu é caminho para desordem. Então aí as práticas mais inteligentes e ao longo da história, até em termos de Papai Noel, conforme a gente vai falar também, que vai absorvendo. Por quê? Porque a capacidade de um povo enxergar que certos aspectos, apesar de terem origem diferente, certos aspectos dos nossos mitos, da nossa produção cultural, rimam, né? E aí, quer dizer, por que a gente não estaria falando da mesma coisa? Pode ser a mesma coisa, velho. Vamos aplicar, sabe? Vocês já viram o manual de latim? Alguém já estudou algum manual de latim? Não. Todas... Não, eu só sei de cor algumas músicas. Eu só sei que procó. Que procó. É a única coisa no latim que eu sei que está no dialeto da minha família. É passado de... Uma tradição milenar, né? Até chegar aos Torres, eu entendi. Exatamente. Eu guardo essa sabedoria. Tem gente que fala que eu já vi, mas era muito da minha família. Mas assim, a parte que eu queria dizer é que nos manuais de latim, sempre quem são os burros e quem são os escravos são os gregos. Então sempre que tá falando de burro, de escravo, fala de grego, entendeu? É o tempo inteiro. Olha. Sério? Então, assim, por que tinha essa? Sério. Porque Roma venceu os gregos. Roma se sobrepôs aos gregos. E aí, para conseguir se afirmar, é preciso negar. Por que a gente chama os portugueses de burros? Porque eles são burros. Não é por isso, não. É porque é uma cultura que se sobrepõe a outra, entende? Eu vou falar uma coisa aqui com respeito a nossos ouvintes portugueses. Eu sei por que é isso. É porque quando você vai escolher idioma em alguma coisa, tem uma tradução, tem uma legenda. Qual que é a primeira legenda que aparece? Português Brasil. Então é isso, entendeu? É isso, nós dominamos a batalha cultural. Tudo na base da birra da legenda. Entendi. Inclusive, se eu não me engano, o Panteão Romano era originalmente o Panteão Grego, não era isso? Que saíram trocando só a legenda os nomes, dos símbolos dos deuses. Então, assim, a correspondência entre Apolo e o Sol, entende? Tá ali, né? Eles começam a botar as correspondências e colocar somente trocar um nome. Entende? Mas os deuses eram os mesmos, as entidades eram as mesmas. Vamos dizer assim, as características eram as mesmas, só que trocaram o nome. Mas eu acho muito esquisito, eu não sei se isso é só eu não sei se isso tem algum ouvinte que se identifica com isso. É só tu. Sabia que tem um bot no Twitter que quando você fala só eu, ele vai lá e retweeta e fala assim, você é especial. Exatamente, eu imagino, cara. Pode ir. Eu adoro esse negócio. Mas, tipo assim, eu não sei se eu sou especial, mas no caso. Não, você mas é especial do jeito negativo. Porque, cara, eu tenho muita dificuldade com deuses romanos, velho. Eu não sei o nome nenhum. Aí tanto que eu fui procurar aqui, o Cássio tava falando, o Apolo, aí eu procurei. Quem é o Apolo romano? Aí tá aqui,
Febo. Que porra que é Febo, mano? Febo é aquele sabonete. Pronto aí, ó. Tá vendo? Virou Você junta os dois. A cultura grega virou a greco-romana. E aí você começa a não saber mais qual que é o equivalente de qual e começa a ficar difícil. Eu só sei o grego, cara. Eu sou Team Grécia aqui. Mas, assim, e se a gente pega um pouco isso, por exemplo, na cultura católica que chega e se mistura com a cultura africana. A gente ia começar a ver nos orixás também as correspondências entre os santos católicos, entende? Que era a maneira que eles conseguiriam adorar os deuses deles, pintado com a fé católica, mas eles continuavam adorando a entidade que eles traziam. Isso. Então, quando eles têm uma correspondência entre uma coisa e outra, não está dizendo que é a mesma coisa, mas é uma correspondência que se existiu para que aquela cultura pudesse sobreviver. As culturas vão se sobrepondo, e esse sobrepor-se de culturas é um fenômeno natural da humanidade, não é uma coisa bonita ou feia. Tanto é que aquele estudo genético aí provou que 3% dos homens do mundo são parentes de Gengis Khan, descendentes. Com certeza. 3%. Com certeza. Tanto que no dia que eu descobri isso, tem uma história engraçada. A gente tava descobrindo Rocket League, né? E aí a gente ia jogar Rocket League, e uma maravilha. Futebol de carro, pra quem não conhece. Super né? cultural. Por favor, conheça, é uma experiência única. Aí eu tava insistindo, enchendo o saco da Giovana. Giovana, vamos jogar Rocket League, vamos jogar. Mas eu não tenho conta, eu crio pra você. Aí eu criei uma conta. Gengis Khan. Esse é o melhor nome que eu já vi na minha vida. Que o nome dela é esse, eu nunca... Exato. Não, e é por isso que o Torres quer casar com ela, entendeu? Porque ela é parente dele. Exato. E aí quer pegar a descendência dele, entendeu? Exato. É por isso. Eu amo apanhar de mulher 3%. Bonita. Ela vai ouvir isso, vai ficar indignada, né? Olha só, indignada. Exato. Em todo caso, para dizer que tudo isso está acontecendo numa época em que o Império Romano começa a ter uma decadência. Quando acontece que, claro, quem não queimava incenso para os deuses romanos, no caso o imperador, era tido como ímpio, né? Alguém sem piedade, que não faziam os seus trabalhos, vamos dizer assim, as suas venerações aos deuses romanos. Isso vai até mais ou menos ali, final do século IV, no começo do século IV, quando em 313 se assina o Edito de Milão, que é justamente um momento em que se permite que outras religiões coexistam de maneira pacífica e não precisam adorar os deuses romanos. Então, o Edito de Milão, o objetivo basicamente era esse, certo? Isso. Ou ele tinha outra coisa? Não, era este de alguma maneira, porque assim, o Império está caindo, está se esfacelando. Tem várias razões, não é o tema de hoje, mas várias razões. E aí, de um jeito ou de outro, Constantino e Santa Helena, Constantino percebe no cristianismo nascente uma forma de reagrupar o Estado, o Império, que está imenso, e já de uma maneira impossível de administrar. Por quê? Porque eram muitos elementos culturais, muitos elementos de governo para se administrar. Então, surge aí o Edito de Milão, uma tolerância religiosa, vem depois ainda mais um imperador que vai acabar perseguindo de novo os cristãos, e por fim, não só era tolerado a fé com o Edito de Milão, mas num momento próximo é transformado como a religião do império. Então, isso é uma coisa que é um passo super importante de colocar. E aí, depois disso, a cultura natalina. Bom, vamos lá. Vamos chegar nesse ponto que é importante. Certo. Então, nesse meio ponto, bom dia, nós estamos no Natal, nós estamos falando aqui sobre o Papai Noel. Mas toda essa explicação da história da igreja, da história da cultura, O negócio do choque de cultura, né? Vim aqui ver ouvir de Papai Noel, aprendi coisa. O que é isso? Seguinte, filmezinho com Ben Stiller, você já espera que vai ser uma zoeira do início ao fim? Mas não. Disfarçar uma aula de história de filme. Isso é um absurdo. Você acha que tá perdendo seu tempo com uma coisa absolutamente vazia, que isso é o sinônimo de lazer?
Ah não, tá sendo bombardeado com conhecimento. Inadmissível isso. Eu faço isso com meu filho, como é que eu ia aceitar que fizesse comigo? Mas olha só, aí a gente já tá começando a desviar do assunto aqui. Não, então, galera, então assim, Papai Noel é cultura, entendeu? Vocês estão entendendo? Papai Noel é cultura. Quando vocês olham pro velhinho lá, roxunchudo e bonitinho, ele é cultura. Isso. Atrás dele tem muita história, muito babado, fortíssimo. Bom, então nesta época, como a gente começou o programa dizendo, eles comemoravam o aniversário do imperador. E essa época era uma época bem própria de fazer uma coisa que só existia naquele tempo. Comprar as autoridades com presentinhos. Graças a Deus, hoje não se faz mais isso no Brasil. Nossa, não. Estou em casa. Graças a Deus, graças a Deus. Eu estou em casa. Aí... então, Meu aí... Deus! Nessa época se trocava presentinhos, mas sempre com uma questão de suborno. Por exemplo, dava... Sabe, não sei se é a cidade de vocês, mas na minha tinha... Sempre tem nessa época dona Caixinha do Lixeiro. Tá ouvindo falar nisso? Sim. Sim. Caixinha do lixeiro. O caminhão de gás vai passando essa época do ano, deixando uma caixinha para colocar um dinheiro. De gás não, perdão. De lixo. Vai passando e deixando uma caixinha para colocar dinheiro como presente do lixeiro do Natal. Especificamente do lixeiro, não. Eu sei que tem as caixinhas, assim, do porteiro, do síndico, sei lá. Então, que louco, eu nunca vi isso. Mas é muito comum já na época de Roma isso, porque é, tipo assim, tido como profissões menores, vamos dizer assim, né? E era a maneira de compensar pelo trabalho desagradável que eles prestam, então a gente vai dar um dinheirinho a mais nessa época de ano para compensar. Porque você imagina o caminhão de lixo em Roma, como não deveria ser, né? Um inferno. Então, porra, tem que compensar os caras. De fato. O Areva, então... E não só isso. E tem uma outra população interessante que ganha presente também, que são as crianças. Por que será que vocês pensam que crianças ganham presentes nessa época? Pra compensar o quê? A ausência. A ausência e os maus tratos. Olha lá. Criança não era ninguém. Criança era um a mais na família. Entendeu? Tava tido como igual aos escravos, assim, mais ou menos. Eles eram livres, mas eram crianças... Não eram nada. Essa coisa de estatuto da criança e adolescente é muito moderno, entendeu? Sim. Muito. Inclusive, estudem sobre isso. E junto com isso tem mais um dado interessante, porque crianças não eram pessoas de direito, né? Ainda que fossem parte da família, né? Eles só vão ter, vamos dizer, direitos na maioridade. Então, enquanto eles são... Isso é uma coisa muito recente. Só que hoje a gente inverte. Cara, abrir um parênteses, que as crianças já viraram agora quase reis de casa, né? Então tu não pode... Criança é tudo pra ela e nada pros pais, né? Então já inverteu. Existe um meio termo aí, né? Isso aí vem muito também... Hoje a gente tem muita filosofia do bom selvagem, né? Então a criança nasce boa e a sociedade a corrompe. Então vamos fazer tudo que a criança mandar, porque não existe coisa mais pura, né? E sábia dentro de casa do que a criança. Ai, desculpa, vocês estão olhando para crianças ricas, eu não. Crianças pobres necessitam do estatuto da criança. Não, sim, mas eu não tô questionando o estatuto, tô questionando as crianças mimadas. Isso, pelo amor de Deus. Não, gente, e é assim mesmo, quer dizer, eu concordo com Baez. Sim, é importante defender uma criança como pessoa e a dignidade de pessoa que ela tem. Importantíssimo. Mas quer ser uma pessoa de direitos, ela também é uma pessoa de deveres, né? Então a gente pensa que tem menor de 18 anos, então ele é menor, então ele tem todos os direitos e não tem nenhum dever. E não é verdade isso. Desculpa, aqui vamos entrar em outro tema que não é Papai Noel, mas eu vou voltar aqui para Papai Noel. É que eu fico um pouco indignado, porque transforma as crianças em rei, sabe assim? E aí, só direitos. E aí cria um bando de uma geração Nutella, vai tomar banho, entendeu? Vai escovar o dente, entendeu? Arruma esta cama e tome tenência. Eu tenho uma nova frase, que é: vai encher a garrafa d'água na geladeira. Eu vou admitir que essa é uma tarefa que até hoje exige muito esforço da minha parte. Você tá entendendo? Exatamente. Olha, o Pedro é geração Nutella, estão vendo? A gente tem que criar essa cultura aí de encher a garrafa d'água na geladeira. Eu sou adepto do filtro de barro, cara. O filtro de barro você não precisa colocar ele na geladeira. A água sai fresquinha naturalmente. Não, mas tem gosto de barro, pô. Tem gosto de barro, pô.
Pô, mas é a melhor parte só no do fio de início, barro. só no início. Só no início. Não, mas eu defendo o fio de barro. O fio de barro é a melhor invenção brasileira depois da jabuticaba. Vamos voltar lá pro... Vamos voltar pro Papai Mas Noel. então, vamos lá. A galera, então, do filtro de barro lá de Roma, então, que já tinha naquele tempo filtro de barro. Então, as crianças tinham nessa época como que benesses, que deram dádivas para elas, porque por conta dos maus tratos. Mas não é só isso, também elas podiam passar... Já ouviram falar naquela festa de... Como é que chama? Halloween? Halloween? Hanukkah, não, Halloween. Ah, tá, perdão. Não, mas é basicamente isso. É o Halloween, onde, na verdade, as crianças vão de casa em casa batendo pedido prenda ou doce, né? Doce ou travessura, essa coisa que é americana total, ridícula. É uma festa muito antiga. É uma festa muito antiga, tem suas raízes lá no judaísmo, mas também tem suas raízes também na festa do Hanukkah, do judaísmo, mas também tem suas origens nessas festas pagãs romanas, em que as crianças nessa época levavam, por exemplo, uma frutinha pintada de prateada, batiam na casa e trocavam a frutinha prateada por um presente muito melhor. E se não desse o presente, recebia uma praga. Então, que teus mortos não... que teus mortos fiquem mortos, né? Alguma coisa assim. Cacete, né, velho? Então, eu vou falar que eu acho justo. Ah, bom. Então tá. Só porque você deu uma maçã prateada e não ganhou um carro, né? Aí, porra, joga uma maldição. Não, pô, mas melhor que uma maçã prateada, não é muito difícil. Continue. Então, vamos lá. Aqui, então, estamos no meio desse pacote todo, né? Percebam que eu tenho vários elementos desta época de festa, essa época de tolerância. E a festa sempre foi, se a gente vai fazer um estudo da festa, sempre é um momento dos exageros, como extravasar aquilo que é o próprio do dia a dia, do ordinário, né? Do dia a dia. Whatever. Com isso eu tenho uma cultura nova, que o cristianismo está chegando, lá século IV, Santa Helena, Edito de Milão, Constantino, e aí vira o cristianismo. Tadã! E aí tem um choque de cultura tremendo. Como é que eu faço esse choque? Vamos pegar as festas pagãs e vamos transformá-las em cristãs. Ah, que beleza! Então vamos lá, Páscoa do Senhor no dia do Sol. Né? Na festa do Sol, lá na Páscoa e tal. Todas as festas cristãs, que são festas cristãs de fato, com espírito cristão, a grande parte delas tem um espírito das festas romanas. Aí você vai dizer, mas padre, só quer dizer que a festa não é a festa de Jesus Cristo? Of course que é. Of course que é. Mas que é importante que essa festa foi dentro de uma mistura cultural, é uma coisa nova. Porque se faz, a partir do velho se faz novo. Essa coisa do novo é muito importante. Whatever. Agora pensem, cai o Império Romano. O cristianismo está aqui embaixo e aí começam os do norte descerem. The Winter is coming. Aí o povo do norte começa a descer e começa a misturar não só a cultura romana e a cultura cristã com a cultura dos povos agora chamados de bárbaros do norte. Os escandinavos, aqueles vikings que vão pintando que nem o filme, mas que não é bem assim, mas enfim, a gente acredita que faz de conta que são assim mesmo. Então começa a descer outras culturas, a cultura celta começa a entrar nisso também, a cultura dos escandinavos também, e aí salada de fruta cultural mega blaster plus mais, entendeu? E aí, aqueles que eram os bispos, os padres, os teólogos da época, que chama da patrística, um grande deles é Orígenes. Orígenes é um cara que escreveu pra caramba, não sei como ele escreveu tanto na vida, eu acho que simplesmente ele devia ter alguém escrevendo pra ele, mas esse é um outro problema. E é o cara daqueles hard thread, assim, cara, bravão. Assim. E ele dizia, não vamos comemorar Natal porque é festa pagã. Festa do capeta, pagã. Não vamos comemorar. E aí, numa das suas homilias sobre o Levítico, ele escreve justamente nisso. Olha, se eu vou invocar Jesus Cristo nessa festa pagã do imperador, não posso. E aí aparece um amigo dele, não tão amigo, mas enfim, né? São Máximo de Turim, que diz, se portanto, irmãos, diz assim, se portanto, irmãos, os deste mundo celebram um rei terreno em nome da glória e honra presente, porque queimar incenso para o imperador é receber privilégios, devemos com mais solicitude celebrar o aniversário do nosso Rei Eterno, Jesus Cristo. Ele nos concederá a glória eterna. E é isso, com São Máximo de Turim, o Natal é de fato fixado justamente nesta data da festa do imperador.
Só que já é uma tradição arraigada das festas do final de ano, das festas do inverno, do solstício e tal. Então, aí nasce o Natal como tal, século IV. Okay? Ele tinha muito essa ideia de pureza. Só o que importa é o do alto. E aí tudo isso aqui, a cultura que o povo produz, é coisa da ralé. Caco Antibes, né? O Orígenes era o Caco Antibes. Eu odeio pobre. Né? Então ele via é a síndrome de Caco Antibes que estamos retornando aí. Mas aí, tipo... É o espírito do mundo Caco Antibiano. Sei lá. Exato, eu odeio essa coisa pagã, essa coisa pobre. Olha, eu tenho horror a pobre, a enterro de pobre. Então aí ele tentava abolir. Mas tinha uma outra corrente que é do povo. O povo é soberano, né? Então aí, tipo assim, a gente já tá praticando isso, cara. É legal dar um presentinho, trocar uns presentinhos aqui, comemorar com a galera. Vamos manter essa porra, mano. E olha, é interessante você tá falando disso, Torres, porque a gente tem uma expressão quando estuda teologia que é sensus fidei, que é justamente o que os fiéis acreditam. Entende? É muito interessante que você traga esse dado. Porque não é besta isso, não. Não é besta, não. Então, assim, mesmo quando algum dogma na igreja é proclamado, entendam, esse dogma é antes algo parte do sensus fidei. Os fiéis antes acreditam e depois ele é estudado e depois ele é proclamado. E a mesma coisa aqui. A festa de Natal já era celebrada de maneira diversa, mas já era celebrada. Então, tem dessas culturas escandinavas, né? Ó, o cachorro se manifestou. Falei de Odin, o cachorro... Caralho, o cachorro tropeçou na... Então, o Odin foi lá e catucou ele. Então, um dos deuses lá dos nórdicos era Odin, e tinha a lenda, que junta-se com a lenda do velho do inverno, que Odin passava nas vilas batendo de casa em casa pedindo comida. E aqueles que recebiam e acolhiam ele, recebiam deste velho, deste homem, né, meio maltrapilho, recebiam benesses, recebiam graças. E aqueles que não recebiam pragas. Então, acolher o velhinho que bate na tua porta pode ser Odin. Testando. Exatamente, exatamente. Jesus Cristo fazia isso, né? Ele testava, do alto da né? Compadecida. Né? Ele pede pão pro Mateus não enxergarem, né? Compadecida. Mas era fácil, pô. Se o velho não tinha um olho, era Odin. Aí você tratava bem. Agora. Exato. Nossa. Tem referências de que o Odin voava no Sleipnir, né, que é o cavalo de 8 patas, que a mãe dele é Loki. Enfim, essa história é esquisita. Ai, pelo amor de Deus. A Loki é a mãe de quem? Loki é a mãe do cavalo, do Sleipnir, né? Ai, que susto, meu Deus. Então, e aí ele... Mãe do cavalo. Mas ele voava no Sleipnir, né? Que seriam as 8 renas do Papai Noel. Tem umas paradas aí também. Não, mas aí vai chegando tudo essa imagem e faz uma salada de fruta, bota tudo no liquidificador, aperta. E aí... Adorei o som. Gostou? Tô há 2 semanas treinando pra falar assim, entendeu? Então aí começa a misturar tudo isso e sai a figura do tal senhor Papai Noel. E ainda teve muita coisa, né? Porque o conceito do Papai Noel, ele não apenas junta isso tudo, mas boa parte, principalmente da cultura que a gente pegou, que veio lá tipo, a forma como nós comemoramos hoje, saiu de um poema. Então não tem limites de jogar coisas no liquidificador, entendeu? Tipo, você acha agora já deu. Não, vem mais. Não teve uma tese com as normas da ABNT. Isso. O que era o papai. Exato. Bom, aí o que faz a igreja? Isso já estamos no século 1000, no ano 1000, né? Ali um pouquinho antes, um pouquinho depois. E aí tem um tal santo que era um santo super popular, é tipo Padre Pio de hoje em dia, entendeu? Porque hoje é assim, tem os santos populares, santos da moda. Santo da moda agora é Padre Pio, entendeu? Padre Pio, santo da moda, entendeu? É o padre que cura tudo, que bate em tudo, que resolve todos os problemas. Que voa pra assustar a caça na Segunda Guerra. Eu adoro essa história. Então,
Isso, conta pra nós. Não, eu não lembro dos pormenores, mas é tipo assim, existem relatos de um bombardeio que ia ter... Qual que era a cidade, Cássio, você lembra? Era alguma cidade italiana. Deve ser Giovanni Rotondo, vamos lá. E aí contam que os caras viram tipo uma figura de um velho... Um franciscano lá... caminhando em cima do avião, entendeu? Isso. Na rua, batendo no vidro assim. Mas é muito estranho esse relato, cara. Isso a gente tá falando o quê? Não tem 100 anos isso daí. E aí ele foi convencimento, eu não lembro se foi tipo névoa, eu não lembro se é alguma coisa do tipo, mas impediu os caças de bombardearem a cidade. Ou cagaço, né? Ou cagaço também. Porque se eu tô lá em cima e aparece um São Pio do meu lado, meu nego, eu volto. Exato. São Pio, eu recomendo as pessoas a procurarem. Tem muita história de bilocação, essas coisas assim, que é bem curioso, mesmo pros mais céticos. Vale a pena, coloca lá Padre Pio nos caças, vai aparecer umas coisas bem legais na internet. Eu acho que se algum cético mais viajante assim ver isso aí, ele vai falar que é OVNI, certeza. Olha, o relato diz assim: o avião estava voando para o aeroporto onde ia pousar depois de carregar suas bombas, mas o avião foi identificado por um avião de caça japonês. O avião disse, o piloto explodiu antes que a tripulação tivesse chance de saltar de paraquedas. E aí continua. Aí eu fui salvo por um velho... Não, ele na verdade não impediu, ele na verdade salvou. Olha que loucura. Má interpretando os atos de São Paulo. Isso, ele olha tinha aí. barba branca, me levou nos seus braços. Era o Papai Noel, gente. É o Papai Noel, verdade. Papai Noel. Aí pronto, é o Papai Noel do século XXI. E quem não conhece, se for procurar a foto dele, é realmente Papai Noel, cara. Mas é que assim, eu vi umas coisas tipo assim, porque Odin era um idoso barbudo. Pô, assim, tem muito idoso barbudo que não é o Papai Noel. Assim, eu conheço pelo menos uns 23 que são. Velho, meu tio aqui, ó, que tá... Mano, meu tio tava com uma barba que eu falei, tio, se eu pôr em algum shopping isso, arruma um trampo de Papai Noel aí, Natal. Aí falei, é por isso que eu deixei minha barba, entendeu? Exato. Esse padre tá rendendo pouco, então a gente faz 1 hora extra no shopping, entendeu? Muito bom. Então, voltando para Papai Noel. Então, nesta época, então, o São Nicolau era o santo São Pio daquela época, entendeu? E aí, o cara que fazia de tudo. Aí, das coisas que o São Nicolau fez, segundo Irmão, ele era um bispo de Mirna, que é uma cidade que hoje é na Turquia. E aí ele nos seus relatos, né, na hagiografia, que se chama a história dos santos, vai contar que ele tinha um vizinho que tinha 3 filhas, ele não tinha dinheiro para pagar o dote das meninas. Então, para quem casar, é importante, né? Tu não casava a tua filha simplesmente, tu dava a tua filha e o dinheiro para sustentar ela, que era o dote dela, entendeu? Então, ele não tinha. E como não tinha dinheiro para pagar o dote, ele não conseguiria casar as meninas. E aí, o que o Nicolau faz? Ele pega dos bens dele e joga saquinhos de ouro, outros falam que era pedras de ouro, né? Assim, para poder dar às meninas a graça de poder se casar e não serem prostituídas pelo pai. Então, a partir daí começou das histórias que o São Nicolau era o santo que dava presentes para salvar. Isso. Aí, além disso, ele também era conhecido, eu achei curioso isso, ele é o padroeiro dos estudantes. Olha só. Ele foi conhecido por, segundo conta o relato, de ressuscitar 3 estudantes que foram esquartejados. Caraca, e aí, tipo, foi aí que eu, se eu não me engano, foi esse milagre que fechou ele como um santo, alguma coisa do tipo. Então, quer dizer, a devoção era muito forte, né? E junto com isso, por exemplo, a história desse aí foi que os estudantes teriam ido no açougue falar com o cara pra pegar comida, pra comprar comida. O cara não só matou os estudantes, como esquartejou e colocou eles na salmoura. Nossa. Mas que merda. E aí, imagina, e tinha 3 barris com os estudantes dentro. E aí o São Nicolau chegou, não só ressuscitou os 3, como perdoou o açougueiro
E ainda por cima, a mulher do açougueiro, que era estéril, engravidou. Olha só. E o filho virou estudante, só pra pagar a língua. Isso. Com certeza. Quer dizer, é história clássica, assim, que, tipo, todo mundo feliz no final e todos os resultados e o vilão virando bonzinho. Isso aí é a essência de 80% dos filmes de Natal, do sentido de Natal, né? Então a gente pega muita história nesse sentido. Mas aí, e a devoção dele, padre? Como é que ficou isso aí no ponto? Como que ele virou de fato Papai Noel? Antes de avançar com o Nicolau, eu quero dizer o seguinte, existia também o anti-Papai Noel. Dark Papai Noel. Porque aquela coisa que eu falei do Odin, que dava coisa boa e coisa ruim, né? Então começou a aparecer a imagem de um anti-Papai Noel. Então, enquanto alguém dava uma coisa boa, se não fosse bem comportado, se não fosse bem... se a pessoa não fosse boa o suficiente, ele ganhava o quê? Brasa, carvão, entendeu? E aí apareceram várias figuras que acompanhantes do Nicolau, inclusive, se pensava que era um negócio, uma forma meio Balrog, assim, sabe? You not shall pass, assim, mais ou menos assim. Então, se tu não te comportou esse ano, aparece o Balrog pra você, e ao invés de aparecer o São Nicolau. E aí, essa figura do anti-Papai Noel tem um monte de nome: Krampus, Pretcha, que é uma garra, assim, né? Hanstrapo. Ah, sim. Aí, que era uma imagem do deus Pan, deus grego Pan. Galera, mais um deus e mais uma cultura. Ou então ao deus celta Cernunnos, né? Então vamos... Tem até um filme, chama Grinch. Voa lá, esse mesmo, é ele em pessoa, né? Olha aí. Tem um filme que chama Krampus também, que é o demônio do Natal, um negócio assim. Horrível, esse filme, não assista. E aí surge nas várias regiões essa imagem, né? E aí o Olerezzo também na Itália, ou o Nick o Peludo. Eu gostei do Nick o Peludo, que eu queria ter um em casa, né? Assim, tipo, Nick, vem cá, entendeu? Assim, tipo... Max, traga minha capa. E os Gremlins? Os Gremlins entram nisso aí também? Gremlins é um filme de terror, cara. Mas ele é um filme... Eu concordo com você, cara. Gremlins é até um certo ponto um filme de Natal. Ah, então não pode ser de terror, cara. É que nem It. Ele vai atrás de um presente de Natal, acaba achando os Gremlins. E o que acontece? O Gremlin, ele acaba se tornando o Grinch do Natal deles, tá ligado? Burrice. Cara, regras claras que não foram seguidas. Foram ditas pra ele, não faça isso. Ele foi lá e deixou acontecer. Olha só, Gremlin em alemão significa, em vez antiga, significa irritar, incomodar. Muito bom. Entendi. Gremlins é uma criatura mitológica que causa mau funcionamento em aviões. Caraca, específico. Uma criatura específica. É muito... Achei que ele era tipo um saci, que, porra, o saci tem uma abrangência de atuação, né? Cara, não é só avião. Meu bagulho é avião, que isso. Mas é uma coisa mais recente. Parece que os primeiros relatos foram de 1920 da Força Aérea Britânica. Enfim. Olha aí, São Pio. Às vezes foi São Pio. Não, ele lutava contra os Gremlins. Muito bom. Bom, então tá aqui. Então temos dois lá, então aparece o de São Nicolau, que era o santo da devoção. Bom, tão devoto era na Europa do São Nicolau que os restos mortais do Nicolau, que estava lá em Mirna, são trazidos para a Itália, para Bari, na Itália. E aí nessa coisa de transladar, a devoção aumentou, e a gente sabe que as relíquias nessa época eram uma coisa bem importante, porque tinham que... Entenda o seguinte, essa purificação do cristianismo, vamos chamar dessa maneira, quando o cristianismo... Quando existe essa coisa que é a massificação através do Império Romano, que se torna católico cristão,
essa massificação aconteceu que aquele espírito primitivo da igreja se perdeu, porque todas as massas de fora, com as suas superstições, entraram para a igreja. Então, muitas das coisas da mentalidade medieval, que é uma mentalidade fantástica, super rica, uma explosão cultural, mas eram cheias de superstições. E essas superstições, quando entraram na igreja, acontecia esse sincretismo, né? Essa mistura. Então as relíquias eram uma coisa super importante para eles, porque eram como que quase mágicas nesse momento, né? De defesa, até porque existiam de fato milagres, e esses milagres eram invocados, né? Evocados, eu diria, para poder proteger a determinado povo. Então valeria a pena ter as relíquias, os restos mortais de cada santo, para poder ser o protetor daquela região. Justamente era uma obsessão deles por relíquias, por itens, né, preciosos. Então aí a gente vê até na literatura fantástica também, como essa coisa medieval tem muito desses itens. Gente, isso até hoje é comum pessoas venderem certos itens religiosos, mesmo não sendo, e tentar lucrar em cima disso, pô. A gente viu a igreja tentando vender terreno no céu, cara. Não, o brother vendendo semente que curava do coronavírus, porra. Às vezes não era nem um comércio direto, assim, as pessoas às vezes não pagavam por algo, assim, pagavam pra ver a relíquia. Enfim, relíquias eram valiosíssimas. Não que não existam, assim, não que não tenha coisas sagradas, etc, etc, mas a obsessão acaba desviando do propósito, né? E aí você na sua obsessão, você compra um pedaço do Muro de Berlim, porque o Muro de Berlim, ele tem pedaços até hoje, né? Ele virou pó. Peraí. Meu cunhado tem uma cadeira do estádio do Grêmio, entendeu? Olha, Não. Vocês estão falando de relíquia, mas eu tô falando da cadeira do estádio do Grêmio. Como ele conseguiu uma cadeira do estádio do Grêmio? Porque sabe que o Olímpico, eles venderam o Olímpico para construir a arena, né? Então aí eles começaram a vender as cadeiras do Olímpico são vendidas. E meu cunhado comprou, e tá na sala dele a cadeira do Olímpico, você tá entendendo? Olha Deus. Não, aí tu fala da relíquia. Não, peraí. Não, o problema não é a relíquia. O problema é a cadeira do Grêmio, entendeu? Um trambolho no meio da sala. Se fosse do Cruzeiro, até... Mentira. Mas assim, no livro do Ken Follett, o Pilares da Terra, a relíquia lá, ela pagou toda a construção da catedral do livro, que é um livro de 1000 páginas. Se você quiser ler aí, recomendo. Mas de novo, e aí tinha gente que se dedicava, e até hoje tem gente que se dedica a colecionar relíquia, entende? Isso é verdade. Então assim, mas existe, porque a relíquia não é o tema de hoje, mas as relíquias são super importantes no sentido de que são testemunho das pessoas que viveram uma vida de fé. Então aí tá a importância da relíquia antes de que qualquer coisa. E é verdade que quando uma pessoa está em processo de beatificação e canonização, as relíquias servem como um sinal de que aquela pessoa de fato intercedeu, e isso é razão suficiente para ser declarada santa, ou seja, ela está na presença de Deus intercedendo. Mas isso é um outro tema para outro dia. Vamos voltar para o São Nicolau. O São Nicolau então chega, e esse problema que a gente chega agora é o problema seguinte: chega a Reforma Protestante. Lutero não está gostando dessa coisa de vender relíquia e lança suas 99 teses, né? E se revolta, e junto com ele entra no pacote todos os príncipes alemães que não queriam pagar imposto para Roma. Entra no pacote o Henrique VIII, que queria casar com a outra mulher que não era que ele amava, mas como que ele amava não dava. Esperto, o homem mais esperto da história. Ele não queria, é tão esperto que matou bom, enfim, mas eu não vou dizer isso agora. Exatamente, não. Um aplauso para Henrique. Um aplauso para Henrique VIII. Então aí aparece Calvino com outro problema lá. E todo mundo que tinha problema resolve botar tudo no mesmo pacote, naquele liquidificador, lembra? E nasce a Reforma Protestante. Você tá entendendo? Como a solução do século, entendeu? E aí, junto com isso, entra o puritanismo. Aqueles que queriam viver a coisa muito puritanas. E aí, adorar, assim é chamado, né? O São Nicolau, que traz presente para as crianças, é uma coisa horrível, porque não pode ter santo, né? Aí tem que ser Jesus, só pode ser Jesus. Aí botar um Jesus, e aí como é que um bebê ia trazer presente para as crianças? É um problema. Aí inventaram umas mulherzinhas vestidas de branco, assim, trazendo o bebê junto.
Ah, aquelas mulheres que seguem o Henrique Cristo, isso aí. Ah! Tá bom, entendi. Ai, Desculpa, que tristeza, Eu tô tentando entender. Tá ótimo, vamos adiante. Você não conhece o Henrique Cristo? Conheço, eu tô tentando entender elas levando Jesus, né? Mas enfim, né? É que elas têm uma banda, eu nunca entendi, velho. Isso, leva ele na motocicleta dele, arremessando o presente na cara das pessoas. Toma, parabéns, ó pai. Tá! Faz todo assim, cara, a gente tá desvendando todos os aspectos culturais da humanidade nesse programa. Tudo será contemplado. Esse episódio vai durar 20 anos. Exato. Bom, aí nesse tempo já começa um rechaço do Papai Noel, porque é a figura de São Nicolau, e começa a aparecer uma befanda, que é uma bruxa, que vai na sua vassoura carregando presentes e distribuindo pelas chaminés. Aí aparece a história da Tora de Natal. A Tora de Natal é um espetáculo, porque aí chegava a época de Natal, já não pode adorar mais o santo, vamos adorar o quê? Vamos adorar a Tora. Aí leva uma Tora pra dentro de casa, e aquela Tora vai sendo queimada durante o inverno, para poder esquentar. Eu compreendo que tem que ter uma Tora dentro de casa. E a Tora era mágica, era a Tora de Natal. Chegava na noite de Natal, everybody sentava na Tora, com todo o respeito, sentavam na Tora e batiam na Tora e dizia: caga, tio, caga. E o cagar do tio seria os presentes. Então, quando a gente olha uma árvore de Natal com presentes embaixo, os presentes são as fezes da árvore de Natal. Que lindo! Infelizmente, tiraram aí a cultura moderna, tirou a melhor parte, que seria destruir a árvore na porrada. Mas eu entendo. Inclusive, eles alimentavam a Tora antes do evento principal, porque ela tinha que estar, né? Tinha que produzir. Exatamente, tem que dar matéria-prima, né? Tem que ter regras. Tem que ter regras. Entendeu? Para cagar tem que comer. Tem que comer, não tem jeito. Não tem jeito. Isso. Tem que comer. Cara, que lindo. E aí? Bom, então aí começam as coisas bizarras a acontecerem. Isso é uma prática muito comum na Espanha, assim, os catalãos, que tem suas... Bom, aí se a gente começar a mexer nessa história da árvore, tem os celtas, as árvores, o culto das árvores, coisa e tal. Depois eu pensava nas árvores, do culto da árvore, sabe de quem eu me lembrava? Aqueles povo que dançam em volta da árvore, como é que chama? Dançar em volta da árvore? O povo azul com o rabo grandão, como é que é o nome? Ah, Smurf? Não. Avatar. Não, Avatar. Porra, James Cameron. Smurf. Então, Avatar, entendeu? Então, então o povo cultuando a árvore, do culto da árvore, cortou a árvore e botou fogo na árvore. E é por isso que você compra essa árvore gigantesca para sua casa, para decorar, minha filha, e depois na hora de guardar você não sabe o que fazer com ela, sabe? Você é muito burra, porque eles queimavam a árvore. Então tu fica com esse negócio guardado na tua despensa, entendeu? Botando pó. Gente do céu, não me faz uma coisa dessa, porque me faz um fiasco. Bota entendeu? fogo na Cara, árvore. eu tô imaginando que às vezes as árvores não têm presente, né? Era uma árvore com prisão de vento. Puta, dá pra criar muita coisa. Isso, o lore tá lindo. Tá maravilhoso, cara. Aí... Vou ali dar um lactopurga pra... Não existia na época. Minha avó fazia pílula de babosa. Não, óleo de rinse. Óleo de rinse. Eu não sei se isso é comum aí. Óleo de rinse. Você conhece? Eu vou falar? Não. Bebe? Tá com... Bebe, você vê. Tem aquele vídeo da tiazinha no YouTube também, pra evacuar 30 quilos em... Que é isso? Não. Esse é o melhor vídeo do YouTube, cara. Os comentários, mano, eu passo mal de rir, velho. Das pessoas xingando ela. Falando assim, essa velha ordinária, eu tô há meia hora, cara, já emagreci uns 8 quilos. Porra, é muito bom. Esse é meu limite. Bom, conversas merdísticas à parte. Isso. Então, o que acontece? Tem uma nova migração que descobrem a América e os holandeses são os primeiros a chegarem na América do Norte. E alguns historiadores dizem que não foi com eles a tradição do Papai Noel, porém, o Papai Noel aparece lá misteriosamente. Porque aí os calvinistas proíbem, né, os puritanos proíbem, mas o povo continua botando a sua árvore dentro de casa. Então, todo esse processo chega a Nova York
E aí a gente vai começar a encontrar... Bom, eles são povos são lá protestantes, sobretudo, né? Os primeiros. E esses protestantes não querem São Nicolau, mas aparece também, misteriosamente, São Nicolau lá naquelas terras americanas. Quero lembrar que nessa meia história, a história tem um velhinho histórico que morava na Lapônia, que é outro mito lá na Finlândia, na verdade na Islândia. Então este era uma outra imagem do Papai Noel que aparece por aí também, mas que tudo isso vai parar nos Estados Unidos. Resumindo, tudo acaba nos Estados Unidos, entendeu? Até porque não tinha, né? Não tinha internet naquela época para chegar na China. Então tudo acaba nos Estados Unidos. E em 6 de janeiro de 1863, Thomas Nast, com seus 22 anos, olha, mas já experiente, vocês que têm 22 anos, como eu, já experiente ilustrador, concebe o desenho do Papai Noel no acampamento, é o nome, ele é um cartunista, e ele faz o Papai Noel, e nesta data, o Papai Noel ganha a cidadania, o Green Card, nos Estados Unidos, entendeu? Ele vai morar na Groenlândia, no Polo Norte, entendeu? Ele ganha o Green Card e vira americano, entendeu? Deixando as roupas verdes e amarelas e pretas. Sabe Papai Noel preto por quê, né? Por quê? Porque ele desceu pela chaminé e não tomou banho. Of course. Olha. Lindo. Cheiroso. Olha que coisa. Cheiroso. Tudo tem uma explicação. Nossa, minhas crianças tá espirrando, né? Eu acho que... Aquela Caralho, eu acho que tem... na casa fechada, entendeu? Tem alguma coisa entra na acontecendo. sala, tá o Papai Noel de cueca batendo a roupa, espalhando fuligem na sala inteira. E isso aí é muito curioso, porque eu achava que o Papai Noel vermelhinho, né, gordinho e tudo mais, era Coca-Cola puro, né? Mas na verdade ele antecede a Coca-Cola. Antecede. Tanto que em 1920, a primeira carta do Tolkien para os filhos, com o desenho do Papai Noel, ele já tem gorro e já tá de vermelho. E a Coca-Cola e a campanha da Coca-Cola só é lançada em 1931, whatever. A gente tá aqui para dizer para vocês que não é filho da Coca-Cola. Espante-se você também. Então o Papai Noel ganha o Green Card, vai morar nos Estados Unidos, um pouco ali, aí ele ganha a roupinha vermelha, toda a roupinha, tudo bonitinho, e por quê? Porque ele vai rejeitar tudo aquilo que seja inglês. Ele não pode ser inglês. Lembra da coisa da cultura, que eu vou negar a cultura do colonizador e fazer uma cultura nova que sobreponha? Então eu pego as mesmas matizes, pinto de outra cor e digo, é meu. Então Thomas Nast faz isso, e faz anos consecutivos da aparição do Papai Noel com vários, e aproveita dele e usa ele como garoto propaganda, né? Nos problemas políticos americanos da época. Qual é a data? A primeira inscrição é 1863. Eu acho que era a Guerra Civil, né? Era Guerra Civil, sim. Então ele era pró-União nessa época. O poema do Clemente lá, ele veio em 1822. Eu esqueci de falar sobre isso exatamente, Pedro. Tem vários escritos, vários poemas, né, sobre isso, né? Vários esquemas. E só que assim, a forma final mesmo, quem vai dar é o Thomas Nast, né? Então tem coisa no New York Spectator, 1810. Vai criando, né? Vai construindo uma imagem que é efetivada em um outro ponto. Com vários elementos, exatamente. E aí ele ganha forma gráfica, vamos usar essa palavra, com o Thomas Nast, que era cartunista. Muito bom. Finalmente a Coca-Cola está entrando em crise, estão dizendo que ela causa câncer, estão dizendo que ela mata, estão dizendo que é bebida do capeta, que não vale a pena. Isso em 1921. Olha só. Que coincidência, né? Coincidência? Não mudou nada. Então. Então, e a Coca-Cola pega um cara legal que é o Papai Noel, entendeu? Porque já é popular, toma ele como garoto propaganda, e a única coisa que a Coca-Cola faz é deixar ele com um sorriso e gordo. Dificultando, né, a entrada dele na chaminé. Exatamente, é difícil. Até porque se ele entrasse fedendo na casa ia deixar tudo meio infestado. Então, quando a Coca-Cola... Isso. Então, em 1931, a Coca-Cola lança a campanha e Papai Noel vira o cara. Roupa vermelha, barrigudo, gorro, etc, etc, etc. Bom moço, vira bom moço Papai Noel. Aquela imagem ruim de um Papai Noel perseguidor já passou, né? O Graça desaparece.
Até porque antes tinha o hábito de que Papai Noel ia e deixava ou carvão quente dentro da toca ou presente. Ou uma Glock, né? Pra atirar nas pessoas. Porque, pô, esse cara é muito violento. Tendo todo esse contexto de uma breve história da humanidade, né, que a gente teve aqui, vamos abordar um pouquinho. História do mundo por Mel Brooks, Isso. História do mundo por Tumba do Baile. E aí, tipo, vamos abordar então aqui o nosso querido Tolkien, porque ele tem cartas de Papai Noel, né? Então, se a gente fosse falar do livro para o pessoal conhecer, porque ele não tá exatamente no beabá tolkieniano, né? Que a gente tá falando de universo Terra-média, história da Terra-média. Ele não se encaixa exatamente em nada disso, apesar de ter ecos, né? Mitológicos do Tolkien escrevendo. Então, à luz disso, o que vocês podem falar sobre Cartas do Papai Noel? Este livro que está sendo relançado lindamente. O Tolkien é um homem da sua época. Isso é uma coisa que me encanta sempre na figura de Tolkien. É um homem da sua época, é um homem que sofre com o povo, que tem as mesmas... Interessante que o que eu vejo no Tolkien e que me encanta mais é a humanidade dele. Ele é muito, muito pessoa. Ele não tem uma figura mitológica em torno dele, né? Ele é o que ele é. Então ele está criando os filhos e ele começa a escrever essas cartas. Ele faz que os filhos escrevam carta para o Papai Noel, que era um hábito na época. Só que ele resolve responder as cartas em nome do Papai Noel. Resultado do pacote, que todos os anos ele respondia as cartas do Papai Noel. Só que no começo era só o Papai Noel que respondia. Depois apareceu o Urso Polar, que começou a ajudar a responder a carta. Então, como a gente escutou no começo da narração, né? Papai Noel tinha a letra trêmula. Por quê? Porque era muito frio, então ficava tremendo, assim. A letrinha ficava toda... né? E aí o Urso Polar escrevia com letras meio rúnicas, assim, né? Por quê? Porque era típico do Urso Polar ter letras rúnicas. Só que começou a crescer o mundo ali, né? Então lá pelas tantas, a Mamãe Noel também aparece nas cartas, os Gremlins também, os duendes, né? E o homem que morava na Lua também. E aí a gente... por que não? E aí, assim, o homem que morava na Lua, só pra lembrar do Roverandom, né? Roverandom. Porque o imaginário do Tolkien, né, tá crescendo, tá amadurecendo, tá? Então a gente começa a encontrar esses elementos míticos dentro das cartas do Papai Noel. Na minha opinião, ele é genial nas cartas. Genial, com um traço de bom humor, que é muito típico do Tolkien, né? Tolkien é um cara muito bem humorado, a propósito, né? Piadas inglesas, é claro, né, gente? Vamos deixar isso claro. Isso, tem essa questão. Porque para nós brasileiros, algumas coisas não são engraçadas, entendeu? Não são, verdade. As cartas, elas vão de 1920 até 1943, cara. 23 anos escrevendo carta. Olha só. 23 natais. Essa edição nova da HarperCollins, não é propaganda da HarperCollins, porque eu não ganho nada deles mesmo, né? Eu compro tudo. HarperCollins, eu quero ganhar alguma coisa. Bom, caramba. Não vem não, porque você está no programa e a gente precede o convidado. Então a gente tem que ganhar alguma coisa aqui. Porque... Bom, então foi bom participar com vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, tá? Tchau. Então as cartas tá muito bacana porque eles tentaram imitar um padrão gráfico das cartas e isso, na minha opinião, foi uma sacada muito boa. A tradução tá fantástica pela Cristina Casagrande, ela arrebentou na tradução também. Então... Amiga nossa, tá? Exatamente. Um abraço pra Cris, que está nos ouvindo. A tua amiga, ela é minha orientadora, mas tudo bem, não tem problema, entendeu? Mas orientador é um cargo. É o cargo. Não, amigo é do coração, é da alma. Não me orienta, não. Eu só participo com ela lá, das tretas dela lá. Mas eu adoro. Só me dá Inclusive vai sair no site dela agora, no dia 25, o artigo que eu fiz sobre o Papai Noel. Né? Então, esse artigo foi a pedido dela.
sobre a história do Tolkien e tal, sobre as obras póstumas, né, que o Christopher lançou. Ela me pediu que escrevesse esse artigo. Então vai sair dia 25 lá no site dela esse artigo sobre a história do Papai Noel, com bastantes detalhes, bastante... com as fontes também, que é uma coisa importante. Eu trabalho com fontes, né? Não trabalho com a fofoca, www.afofoca não me serve sobre o Papai Noel. Fuxico, caras natalinas. E você ouvindo este programa, você já tem uma base de toda a história da humanidade para poder, né, ter uma boa compreensão. Então tá tudo unido, tudo legal aqui, tudo nice. Olha. Tem alguma coisa mais das cartas? A gente falou um pouquinho. É porque não tem muita coisa, né? As cartas são muito engraçadas, é isso que eu tenho pra dizer, entendeu? Eu morro de rir. Porque que acontece? O urso polar, ele é intrometido. Então ele se mete no meio da carta, faz correção, faz comentários, entendeu? E é engraçado, assim, vale a pena porque é engraçado, assim, né? Então ele xinga o Papai Noel, o Papai Noel xinga ele, o negócio é interessante. Então assim, mas antes de finalizar é dizer da minha experiência de Natal, né? Porque um padre falando de Papai Noel, que coisa maluca, né? Verdade. A verdade é que eu digo que eu gosto tanto de Tolkien, então normalmente as mães dos meus catequizandos ficam dizendo assim, nossa, mas que padre estranho, né? Eu era estranho até que o padre Paulo Ricardo falou sobre Tolkien, que o padre Paulo Ricardo é o padre da moda, entendeu? Aí como ele falou que Papai Noel, que o Tolkien era bom, aí tudo bem. Tolkien é bom. Você sabia que eu já fui hostilizado dentro da igreja? Por causa de Tolkien? Foi. É porque eu andava com o anel no dedo, né? E aí uma mulher falou assim pra mim, eu vou deixar aqui meu testemunho. Ela falou assim, o demônio entra na sua casa de diversas formas. Você fica andando com esse anel aí com escrita esquisita. Isso é puro suco de interior, cara. Que é justamente se você não. A cuidação da vida alheia e o demônio está em tudo. O demônio está na lata de Monster. Então, né? Aí eu quero dar duas experiências do Tolkien. A primeira é o seguinte: eu volto e meio, eu vou lá no Carmelo, onde as irmãs ficam reclusas, né? Elas não têm contato com o mundo exterior, nem internet, nem nada assim, né? Então a gente, para conversar com elas, em primeiro lugar, a gente conversa pela famosa roda, né? A gente não vê o rosto e tal. E aí, às vezes, quando rola, falar no parlatório, que é um lugar com uma grade no meio, a gente conversa. E aí tem uma irmã que reza por mim, que eu coloco as minhas intenções para ela. Ela reza sempre por mim. E aí eu falei pra ela, não, mas porque é muito bom, irmã. E ela ficou me olhando com uma cara estranha, eu passei pra ela os filmes, né? E aí, na verdade, eu passei o primeiro filme, entendeu? E aí, no tempo de Páscoa, na 8ª de Páscoa ali, elas têm direito a assistir. Elas pediram pra madre pra assistir o filme, né? E a madre... Que doido, as freiras tudo junto assistindo seus anéis. Calma, que não acabou a graça. E eu tinha dado só a Sociedade do Anel, entendeu? E aí... Nossa, que maldade. Aí, primeiro assim, primeira vez que ela me mandou mensagem, botou assim, eu vi que o padre Paulo Ricardo fala sobre isso, então a madre deixou. Já fiquei, pra não dizer nada, puto, entendeu? Porque eu falando não serve de nada. Agora, porque o Paulo Ricardo falou, agora tá valendo, entendeu? Já comecei a ficar bravo, entendeu? Mas tudo bem, passou. Aí ela me liga... Padre Cássio, pelo amor de Deus, traga os outros livros, as irmãs querem me matar. Traga os outros filmes. Acabou o filme, não tinha acabado. Contaminou. Porque se acabar a 8ª de Natal, elas não podem assistir mais, entendeu? Só no ano que vem. Nossa. Caralho. Então, assim, aí eu mandei a versão estendida pra elas, né? Poderem assistir durante a 8ª de Natal inteiro e acabar. Mas assim, eu andei pervertendo as Irmãs do Carmelo com o Tolkien. Isso é um experimento social, cara. É lindo. Não, é lindo. Bom, mas aí, isso pra dizer de tudo isso, meus irmãos, é que Tolkien, assim, mudou muito a minha vida desde que conheci quando eu tinha 18 anos. Tolkien. Eu sou formado em letras antes de ser padre, né? Então, hoje eu sou professor tanto de português quanto de literatura para os rapazes que entram no seminário, que estão se formando para ser padre. E uma coisa que eu tenho incutido muito é o amor pela literatura, e esse amor passa tantas vezes pelo Tolkien, né? Pelo Senhor dos Anéis e por todo o Legendário.
E é por isso que eu vou me dando conta cada vez mais que é uma chave de acesso a uma geração, que é essa geração que eu chamo de Nutella, que na verdade não é capaz de lutar, falta elementos pré-religiosos, eu diria assim, que são os elementos basicamente humanos. E é interessante porque o Andrea Monda, que é um cara italiano, ele escreve justamente sobre isso, porque ele dá aula de ensino religioso nas escolas, né? Só que as aulas dele são sobre Tolkien. E aí ele tem uma tese, e tá publicado, inclusive, ele fala justamente disso, assim, que Tolkien forma a humanidade das pessoas antes de falar do religioso. Eu não posso falar do religioso se eu não tenho o humano. E é por isso, eu já gostava, quando eu já jogava D&D naquela época. E aí, a partir daí, eu comecei a descobrir Tolkien como uma chave de acesso ao coração das pessoas, assim. E funciona, sabe? Funciona. Por que eu digo que funciona? Porque eu consigo chegar à humanidade das pessoas, todos os valores, todas as daquilo que vai nos ensinando o Legendário e que Tolkien quis ensinar, na verdade, vamos dizer assim, né? Transmitir, e ainda sem falar muita coisa. A gente já sabe que o professor Tolkien era católico, era de missa diária, de confissão frequente, tem um filho padre, foi criado por um padre. Mas eu quero dizer do Papai Noel, na verdade. Por que me encanta muito mais o Papai Noel? Quando eu era pequeno, nós passávamos sempre na chácara. O Natal sempre íamos todos para a chácara, a família inteira. E meu avô sempre vinha como Papai Noel. E eu conto sempre que eu me lembro que o Papai Noel tinha a mão do meu avô, tinha o cheiro do meu avô, né? Tinha uma máscara horrenda que eu morria de medo. Vinha do meio das tinha umas taquaras longe, assim, no escuro, e vinha lá do meio gritando ho, 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 ho. E aí, nossa, galera, eu cagava de medo. Era o Tom Bombadil saindo da fonte. Parecia. E aí vinha vindo com um saco, só que ao mesmo tempo que eu morria de medo do ser que vinha lá de longe, eu queria ver o que tinha de presente pra mim, entendeu? E aí tipo, aquela mistura do medo e da alegria, do desejo, né? Que chegue logo, mas que vai embora logo, entendeu? E aí eu tinha a cheiro do meu avô, a cor do meu avô, só que não era meu avô, era o Papai Noel. E ele sempre chegava e falava da paz na família, paz e harmonia na família, falava de Jesus que nasce nos corações, que o sentido do Natal possa se renascer, que de fato o novo de Cristo possa se manifestar. E é esse o convite que eu acho que vale nessa época de Natal para todo mundo, assim, muito mais num tempo de pandemia, né? Quando a gente não consegue ver mais nada, a não ser que o único presente do céu é o avião chegando com a vacina da Pfizer, né? Então, galera, lamento, mas esse não é o grande presente do Natal. É a esperança que não passa só pela vacina. Gente, eu conheço um monte de gente que não morreu de Covid esse ano, morreu de outra coisa, entendeu? Então, a galera continua morrendo por outras doenças, entendeu? Assim, e alguns de velho. Outro dia uma pessoa veio, padre, a minha mãe morreu de repente. Eu falei, é mesmo? Quantos anos ela tinha? 96. Eu falei, minha senhora, vou te explicar. Ninguém morre de repente com 96 anos, pelo amor de Deus, entendeu? Isso aí me lembra aquela história dos melhores do mundo, já ouviu? Do Niemeyer. A pessoa chegou a 101, não lembro, 103, 101 anos. E de repente morre. Sabe? E ninguém foi fazer um inquérito, porque vai que foi assassinato. Só aceita a morte do cara? Como assim, velho? Que absurdo. Sabia que essa morte do Oscar Niemeyer me fez pensar, me fez refletir, sabe? O quê? Eu fiquei pensando, a pessoa tem 105 anos de idade e de repente morre. Vai entender, não é? Vai entender. E ninguém investigou pra saber do que ele morreu, o que recebeu, quem sabe. Vai que ele foi assassinado, e a gente não sabe. Abreviaram a vida dele com um assassinato. Ele tinha muitos inimigos. Tinha? É da época da Guerra do Paraguai. Mas é verdade. O disco rígido das pessoas é muito pequeno. A galera com corona na cabeça esquece que tem dengue. Aí não cuida. Isso. Dentro de casa não cuida. Tipo, velho, é muito problemático, sabe? E aí a gente perde o essencial por conta disso. E
pegando o gancho que o padre falou, isso não é o que a gente fala aqui, apesar de a gente falar sobre uma ótica cristã, né? Não se limita ao cristianismo, mas à humanidade como um todo. Então, tipo assim, por que que o mito tem valor? Por que que existe o valor em você falar de Papai Noel para os seus filhos, entendeu? Para você ensinar essas coisas. Idiota, não existe. A criança vai ficar decepcionada e vai começar a pegar carvão e tacar nas pessoas quando crescer, entendeu? Revoltada porque a vida dela acabou. Não é. Mas saber separar, porque tem aspectos humanos que eu só consigo assimilar por mitologia, né? E se tem uma coisa que a gente aprende com toda essa breve história da humanidade, é como as verdades são passadas com mito, né, ao longo da história e tipo assim, eu acho que eu já devo ter citado em algum programa, tem coisas que você vê todo dia e você não dá mais valor, né? O mito muitas vezes ele te faz pegar aquilo do cotidiano, do banal, e colocar um significado, ressignificar, colocar uma roupagem tão nova que aquilo ali você acha verdades novas. Isso é Tolkien até os ossos. Caraca. E com isso, então, pessoal, encerramos aqui mais um episódio de Tumba do Balim. Um episódio especialíssimo, um episódio para encerrar o ano com chave de ouro. E vocês têm agora em mãos. Acabaram de ouvir, de presenciar esta maravilha. Gostaria de agradecer novamente ao Padre Cássio por se fazer presente e compartilhar um pouco aí da breve história da humanidade conosco. Desculpa. Gostaria de agradecer também ao Guilherme e ao Baessa e o Torres por serem boas companhias durante esse ano. O bom é que ele falou Guilherme valendo pros dois. Exato. E o erro, nossa, que merda. O Guilherme e Guilherme. O Guilherme não importa qual. Um que não importa. Obrigado a cada um dos convidados que pisaram aqui no nosso palco imaginário. Obrigado a cada um dos ouvintes que nos acompanhou. O Tumba cresceu muito e cresceu por causa de vocês. Então, muito obrigado. Continue compartilhando, manda pra sua mãe, manda pro cachorro, manda pra sua tia. Reproduz na ceia de Natal antes de alguém chegar e cometer atos de violência contra você e tirar. Diz que tem um padre, a galera vai gostar, entendeu? A sua avó vai dizer, nossa, tem um padre. Isso. Vai validar o programa. Vai validar o programa na ceia de Natal. De todo jeito, eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal imenso pra vocês. Galera do Tumba, brigadaço pelo convite, pela confiança. Vai ter meio demais, assim, mas enfim. Whatever. Agradecer pra caramba que vocês me convidaram pra estar aqui. Agradecer o povo de casa aí, galera. Lê mesmo, né? Mas vai à missa, pelo amor de Deus. Tá? Eu queria também aproveitar, agradecer novamente a todos os meus colegas da breve história da humanidade que estão aqui na mesa, né? Eu queria agradecer muito a cada um de vocês ouvintes. A gente não teria chegado onde está se não fosse o carinho, se não fosse a dedicação de vocês. Esse ano a gente pode dizer que a gente formou uma comunidade, cara, e isso é muito mais do que a gente poderia esperar receber. Foi maravilhoso. E eu espero que 2021 reserve muitas coisas boas aqui para o Tumba e também para cada um de vocês. Um Feliz Natal e um forte abraço. Olha, eu também queria agradecer. Eu sempre falo com os meninos que eu sempre fico muito emocionado quando eu leio mensagenzinhas fofas, e a gente tem recebido algumas. Eu acho isso muito fofo, sério. Eu não sei nem conceber em palavras o sentimento que eu tenho quando eu leio. Queria agradecer também aos meus companheiros de jornada aí, que estão sempre aí, não só pelo Tumba, mas na vida. Queria mandar um abraço e um beijo para os meus amigos próximos que ouvem o Tumba e que me pedem para mandar beijo. Eu sempre esqueço e não vou mandar nominalmente agora também, porque são muitos. Mas sinta-se abraçado por mim nesse momento, ouvindo a minha voz
tá? Enquanto você tá deitado aí, às vezes dormindo, pô. Fazendo o quilo do Natal. Fazendo o quilo. É um prazer invadir a casa de vocês aí com a minha voz. E sim, desejar aí um Feliz Natal pra todos vocês, tá? Um beijo, um abraço. Conclusão, caloroso. Esse é o Papai Noel dos podcasts, né? Olha lá, eu tenho barba, com a barba grande, não tá Vazou. branca, mas tá grande. Feliz Natal, galera. Feliz Natal. Pedro, você é sempre calado assim? Às vezes, não sempre. Mas eu fiquei intimidado nesse final porque eu não estava à altura da conversa. Não. Desde que vocês começaram a falar das cartas, eu não li o livro. É mais ou menos como no meu grupo de leitura de Tolkien. Quando o Guilherme vai não falar nada é porque vocês não estão ainda no capítulo do Tumba do Balim, entendeu? Ele só lê o capítulo quando é pra vocês. Torres, Torres, da próxima vez que você chegar sem ter lido, eu te corto, eu te tiro do grupo. Você tá entendendo, Torres? É porque não limpa o Tumba ainda. Então vai tomar banho, vai, fique lá com seus amigos, o Pedrinho. Estou me preservando, eu estou aqui manifestando minha indignação, aproveitando todas as minhas indignações com o Torres, lavando roupa suja, entendeu? E na próxima vez que você confessar, prepara que a penitência vai ser boa.